Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 25 de julho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: a Vitória, a Evelyn, o Eric, o Cauã, o Igor, o Matheus, a Ana Laura e o Enzo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula nossa é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde o aluno, quando falta, deve assistir e colocar as suas atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o material do material digital, né, PowerPoint, da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo, elaborado e fornecido pelo Centro de Mídias de São Paulo. O tema de hoje é uma continuação da nossa última aula antes das férias, né? Como não chegou ainda o material do terceiro bimestre, nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos do bimestre anterior. O tema é potência de número real com expoente inteiro. Essa aula é referente ao segundo bimestre. Vamos lá? Conteúdo: potenciação. Objetivos: relembrar a propriedade da potência de um número real com expoente inteiro. Resolver problemas aplicando uma propriedade da potência de um número real com expoente inteiro. Oi. Sim. Continuando. Habilidade. É a habilidade EF09MA18. Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como a distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou células, capacidade de armazenamento de computadores, entre outros. Tá? Potenciação. Só para a gente relembrar uma coisinha aqui. Um número muito grande, por exemplo, né? Quanto que pesa a Terra? Não sei. O planeta Terra inteiro. Eles estimam que é esse número aqui, ó. Alguma coisa assim. Que é isso aí? 4 vezes 10 elevado a... Já tá fazendo. Esse aqui é o peso da Terra. Como que eu falo esse número? Meu Deus. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mil, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quinquilhões, 5 zilhões, 7 zilhões. Acho que é isso, 7 zilhões, nem lembro como que fala. 5, 7 zilhões, 940 sextilhões de quilogramas. Só que é um número muito grande para escrever. Então a gente tem que fazer em notação científica. E a Vitória lembrou. A vírgula está aqui, certo? E a regra é um número vezes 10 elevado a quantos 10 eu preciso multiplicar? A n, né? Então o que acontece? Esse A aqui tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Ou seja, ele tem que ser de 1,0 até 9,9999999 infinitamente. Tá bom? Então, para eu fazer isso, qual é o número que eu vou pôr no lugar do A aqui? 5,94. Mas eu poderia pôr tudo esse zero errado? Poderia. Mas o zero depois da vírgula no fim não vale? Nada.
vezes 10 elevado a quantos? 22. Quantas casinhas vírgula tem que andar? Vamos ver? A vírgula teria que estar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, 5,94 vezes 10 elevado à 24ª potência. E se você pesquisar no Google, você acha os nomes, tipo, elevado a 3 é 1000, elevado a 6 é milhões. Então vamos ver lá, se eu acho alguma coisa sobre isso. Agora que eu tive a ideia, devia ter pesquisado antes. Medidas das potências de base 10. Ah, não tem. Eu não lembro como. Milhões, bilhões e etc. Aqui é do Braille. Notação científica, que eu acho que deve ter. Ah, não tem. Desisto. Uma hora ou outra eu trago certinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Começando a nossa aula. E quando o número, o expoente tem que ser inteiro, não tem? E quando o número é negativo? Negativo é inteiro? Sim. É. São números pequenos. Como, por exemplo, o tamanho de uma célula, o tamanho de um vírus, o peso de um elétron, tá bom? Ele é medido em números de notação científica. Números muito pequenos. Mas, pelo que eu entendi aqui não é de notação científica. Só habilidade que leva para notação científica. Olha aqui agora. Para começar, 2 elevado a menos 3 é igual a menos 8. Tá certo ou está errado? Certo? Então tá. Quem é a base? 2. Tá certo. Quantas vezes eu vou multiplicar ele por ele mesmo? 3. Não, não é 3. Menos 3. E aí? Não dá? Não dá. Tá? Não dá para fazer do jeito que vocês pensaram. Tem duas maneiras de resolver isso. Preste atenção. Quando é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2? 4 vezes 2? 8. Então, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 elevado à segunda, eu vou pegar o 2 elevado à terceira e vou dividir por 2. Então, 2 elevado à segunda é o anterior dividido por 2. Quantos que é 8 dividido por 2? 4. 2 elevado à primeira é o anterior de 2 ao quadrado, não é? Então eu pego o que está na frente e divido por 2. Quantos que dá 4 dividido por 2? 2. 2 elevado a 0 é o anterior. 2 dividido por 2? 1. 2 elevado a menos 1. Menos 1 é antes do 0. Eu vou pegar o 1 e vou dividir por 2. 1 dividido por 2 dá meio. Vou pegar agora 2 elevado a menos 2. Vou pegar o anterior. Meio dividido ao meio. Isso. Se tem a metade, divide pela metade, vai dar 1/4. Certo? Então esse é o procedimento. Mas, senhor do céu, dá muito trabalho ficar dividindo. Sim. Tem um atalho aqui, que lembra que eu falei que tem duas maneiras de fazer? Então nós vamos fazer da outra agora. Quando o meu expoente é negativo, você tem que entender que isso aqui pode ser uma fração.
2 inteiros. É 2 sobre quem? 2 sobre 1. Então, 2 sobre 1 elevado a menos 3. Aí, meu expoente está negativo. Eu vou inverter. O que é a inversão de negativo? Positivo. Se eu inverter ali, eu tenho que inverter aqui também. Quem estava embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo. Então, é a mesma coisa. Opa! É a mesma coisa que meio elevado à terceira potência. E aqui tem duas maneiras de resolver de novo. Você pode fazer meio vezes meio vezes meio. 1 vezes 1 vezes 1. 1. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8. A resposta 1, 8. Tá. Outra maneira é o seguinte. O expoente 3 vem em cima do primeiro e do de baixo, do numerador e do denominador. 1 ao cubo, ou seja, 1 vezes 1 vezes 1. 1. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 8. Quantos que deu também? 1, 8. Positivo ou negativo? Positivo. Tá? Não é porque o expoente era negativo que a resposta vai ficar negativa. Alguma dúvida aqui? Sim ou não? Olha lá, é verdadeiro ou falso? É falso. Falso. Opa, faltou L. Falso. Para começar, na aula anterior, que nós fizemos há uns 20 e poucos dias atrás, aprendemos a aplicar a propriedade da potência de um número real com o expoente inteiro, ou seja, a elevado a menos n. Quando o meu expoente é negativo, o a tem um embaixo, o que faz? Inverte, vai 1 para cima e o a vem para baixo, tá? Aí você deixa o seu n positivo. Aqui não explica isso, porque 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. Mas aqui o n vem aqui em cima também. Por que eu explico isso para vocês? Porque futuramente você pode encontrar uma fração desse jeito aqui, ó. 3/5 elevado a n, certo? E esse n vai ser o menos 2. Aí você vai pensar o seguinte, vou inverter, vai ficar o 5 em cima, o 3 embaixo e o 2 vem para baixo. Não, o 2 vem embaixo e vem em cima, nos dois. 5 ao quadrado dá 25, 3 ao quadrado dá 9. Essa é a resposta. Não vá achar que o quadrado só vem embaixo. Por isso que eu gosto sempre de explicar, porque deixa guarda na cabeça da gente. E aí você só não pode esquecer o seguinte, 1 elevado a qualquer número é ele mesmo, é o 1, tá? Não vá ficar enchendo de 5 vezes 5 vezes 5 lá, achando que o 1 é diferente, tá bom? Única regra aqui é o seguinte, o A tem que ser diferente de 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Ó, vou mostrar o porquê. 0 elevado a menos 3. Aí você vai inverter. Vai pôr o 1 em cima e o 0 em baixo. Aí você vai deixar o 3 positivo. Aí você vai fazer 1 elevado a 3 dá 3. 0 elevado a 3 dá 0. 3 dividido por 0 dá erro. Não dá para dividir por 0. Por isso que o A não pode ser 0. É impossível dividir por 0. Se você não acredita em mim, pega o seu celular e tenta dividir depois. Ele vai falar assim, oreudo, não dá para dividir por 0. Ele não vai escrever oreudo, mas ele escreve, é impossível dividir por 0. Tá bom? Nessa aula, vamos trabalhar com atividades, com mais atividades envolvendo essa propriedade. Certo? Podemos ir para o próximo? Sim, Vitória? Então vamos lá. Próximo. Foco no conteúdo. Ah, por que eu quis explicar daquele jeito? Ó. Agora tá uma fração. Quer dizer que o expoente vai só na parte de baixo? Não, né? Aí, ó. 5 ao quadrado deu 25. Então, por isso que eu gosto de explicar daquele jeito. Foco no conteúdo. Então, uma criação aqui, ó. Presta atenção. Mais 2/5 elevado a menos 2. O meu expoente vai ficar positivo e aqui vai ter a inversão. Quem estava embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Aí fica 5 ao quadrado dividido por 2 ao
quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes ele mesmo, dá 25. 2 ao quadrado é 2 vezes ele mesmo, dá 4, certo? Quando o expoente for negativo, fazemos a inversão, certo? Ó, novamente aqui um erro, eu não gosto disso, eu gosto de deixar assim, para ficar bem claro que tanto faz para número inteiro quanto fração, tem a inversão. E o expoente vai em cima e vem embaixo. Olha aqui, ó, 9 inteiros, aí o 1 foi para cima, o 2 ficou em cima e ficou embaixo. 1 elevado a 2 dá 1, 9 elevado à segunda potência dá 81. Olha de novo aqui. O 1 que estava embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Esse 3 que estava negativo fica em cima e fica embaixo. 1 elevado a 3 dá 1. 10 elevado à terceira potência. Quando você tem 10 elevado a alguém, tem aquele truque, né? 10. Você vai copiar o número 1. Quantas vezes o 0 você vai repetir? 3 0. 1, 2, 3. Quantos que deu aqui? 1000. Certo? Está errado aqui no PowerPoint. Aqui seria 1000. Sim ou não? Será que eu errei ou o PowerPoint que errou? Pode ter acontecido os dois. 10 elevado à terceira é 10 vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então ficou provado de duas maneiras. Desse truque e calculando, que aqui embaixo é 1000. Para indicar uma potência com expoente inteiro negativo, escreve-se o inverso da base e muda-se o sinal do expoente. Como assim inverso da base? A base não é uma fração? O inverso dela, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Quando é o número inteiro, é 10 sobre 1, por exemplo. Número inteiro 7, 7 sobre 1. Todo número inteiro dá para montar em fração colocando o 1 embaixo. Que a gente, quando tem 1 embaixo, a gente lê inteiros. Alguma dúvida até aqui? Tá com frio, mulher? Foco no conteúdo. Olha o foco. Não é olha a foca, olha o foco. Termos da potencialização. Uma coisa que eu fui aprender só depois que eu saí do ensino médio. Olha que tristeza. Perguntar para mim, o que é isso? 5 elevado à terceira potência. Ou você pode ler 5 elevado ao cubo. Ou você pode ler terceira potência de 5. Mas onde que eu errava? Eu chamava isso aqui de potência. E não é potência isso daqui. Isso aqui não é potência. Isso aqui é potenciação. Potência é o resultado. Tá? Eu achava que era só chamava de resultado. Não. Potência é resultado. Então vamos para os nomes certinho. A parte de baixo se chama base. Base é o fator. Fator, quando a gente vai multiplicar alguma coisa, cada número que está multiplicando é chamado de fator. Base é o fator que se repete de acordo com o expoente. O expoente é o que está um pouquinho mais acima. E o que o expoente faz? O expoente determina a quantidade de vezes que o fator vai se repetir. Por exemplo, quem é a base aqui? 5. E quem é o expoente? 3. Então vai repetir 3 vezes o número 5. 1, 2 e 3. E o resultado é chamado de potência. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Potência é o resultado da potenciação. Alguma dúvida aqui? Quer que eu aperte pause? Para registro. Pronto? Tudo tranquilo? Foco no conteúdo ainda. Um número real diferente de zero. Olha, esse símbolo aqui quer dizer representar o quê? Esse aqui representa os conjuntos reais. Quando tem um asterisco nele, quer dizer que ele é real, mas não pode ter o número zero. Ele pode ter qualquer número real, mas não pode tomar o valor de zero.
um número real diferente de zero elevado a um número expoente inteiro negativo. Calma aí. Por que ele tem que ser diferente de zero? Quem lembra? Por que ele tem que ser diferente de zero quando o meu expoente é inteiro e negativo? Não lembro? Então vou fazer aqui de novo. 0 elevado a menos 2. 0 sobre 1. 0 inteiros. Né? 0 dá para dividir por 1. 0 inteiros. O expoente negativo vai inverter. Vai 1 para cima e o 0 para baixo. Elevado ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. Certo? E agora a pergunta é: 1 dividido por 0? Errou. Não existe isso. Nossa, eu acho que eu errei uma coisa. Falar em erro aqui atrás. Nossa senhora, que erro gritante aqui, ó. Deixa eu arrumar. 1 elevado à terceira não é 3. É 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 0 dá erro. E eu errei por querer, para ver se alguém prestava atenção. Ninguém prestou atenção. Vocês também, ó, dei mais de 20 minutos aí para vocês tentarem descobrir. Ah, louco, tá feio na foto, não. Faz de conta. Faz de conta. Foi porque eu avisei, né? É, ainda bem que a Vi fez assim para mim, eu lembrei. É um número igual ao inverso desse número elevado ao oposto desse expoente. Olha lá, novamente. Vou fazer do jeito deles aqui, senão vão falar, só quem explicar do jeito dele, vocês devem estar pensando, né? Um número elevado a menos n. Aí você vai ter o número 1 aqui embaixo, inverte, 1 sobre a elevado a n. 1 elevado a qualquer número é 1 mesmo. O número de baixo elevado a n fica ele elevado a n. Com um a diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero mesmo? Porque no final vai dividir por zero, vai dar erro. No final vai dar dividido por zero e dá erro. Certo? Foco no conteúdo. Olha aqui. 2 elevado a menos 1. Eu vou fazer do jeito que eu gosto de fazer. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Embaixo tem o 1. 2 inteiros. 1 vai para cima. O 2 vem para baixo. O expoente vem em cima dos dois. 1 elevado a 1 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. Então deu meio. Se eu fosse fazer em decimal, 0,5. Tá? Ah, de novo as coisas aqui. Ah, tá. Aqui ele fala, ó, 0 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. É chamado de inverso de A. Então, quando você pega aqui 5 terços. Quem é o inverso de 5 terços? 3 quilos. Vamos ver se entenderam. Mateus, qual é o inverso de 2 terços? 2 terços. Inverteu 3. Como que fica? Ele fica. Como que é o inverso de 2 terços? Bem olhando pro lado do bichão hoje. Muda o 3, coloca em cima, daí o 2 vem pra baixo. Isso, pronto, só isso. O inverso de 2 terços é 3 meios. 3 meio. É. Aninha, inverso de 1 meio. 2 inteiros. Muito bem. Enzão, o inverso de 3. Tem. 3. Quem sabe fala. 1 terço. Que o 3 é 3 inteiros. Igor, o inverso de 5. 1 quinto. Porque embaixo do 5 a gente sabe que tem 1. E ele inverte e fica assim. Certo? Tranquilo? Tem gente que fala assim, o inverso de 3, menos 3. Já gostei de você não falar isso. Tá ótimo. Quer dizer que você só ficou confuso. Ué, cadê o que é para ir para cima? É um que estava embaixo, oculto. Está escondidinho ali. Olha lá. 3 quartos, o inverso é 4 terços. Tá? E como que eu tenho certeza que eu achei o inverso?
quando a resposta dá 1 no fim, ó. 2 vezes 3? 6. 3 vezes 2? 6 dividido por 6? 1. Vamos ver isso aqui? 1 vezes 2? 2. 2 vezes 1? 2 dividido por 2? 1. Olha o que você achou que não tinha. Vamos ver? 3 vezes 1? 3. 1 vezes 3? 3 dividido por 3? 1. Igor, o seu. 5 vezes 1? 5. 1 vezes 5? 5. 5 dividido por 5? Hã? 1. Dividido. 1. Então o inverso, quando você multiplica o número pelo seu inverso, vai dar sempre 1. Certo? Agora responda. Qual é o resultado? Estava ao contrário aqui. Primeiro apareceu a resposta, depois a pergunta. Qual é o resultado da multiplicação entre seu número e o inverso? Se eu colocar isso na prova, vocês vão lembrar? Sim. Então tá. Qual é o inverso do seu número, qual é a multiplicação do seu número pelo seu inverso? Sempre 1. Vamos aplicar a propriedade nos seguintes itens. Resolva a letra A e a letra B. Eu vou apertar pause aqui e vou dar 6 minutos, 3 minutos para cada pergunta, tá bom? Depois a gente vê quem conseguiu acertar a resposta. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Os alunos vão me ajudando. Hoje é dia 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, Vitória. Vou apertar pausa aqui para o pessoal fazer a chamada. Continuando então, vamos lá, Vi. Eu vou passar limpo aqui. 2 terços elevado a menos 3. Daí, primeira coisa. Cala a boca que eu tô pensando. Ai, sim, peraí. Vou ter que inverter primeiro. Tem. Como que fica o inverso? 3. 3 meios. E agora o expoente fica? Positivo. Positivo. E agora, Vi? Agora você põe o 3. Multiplica o 3 pelo 2. Não. Não, calma. Daí você faz 3 vezes... Não, primeiro não tem que descobrir o valor. Não. Nossa, não. É só você passar o expoente para dentro. 3 elevado à terceira e 2 elevado à 3. terceira. E agora? Como que fica o 3 elevado à Fica terceira? 9 sexto. Não, Calma. 3 elevado à terceira é como? 9. Não. 3 vezes 3. Como que mostra? Isso. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3? 9. 9 vezes 3? 27. E a parte de baixo, como que fica? 2 vezes 2 vezes 2. Quantos que dá? 8. 8. 27 8. oitavos. Dá para simplificar? Divide. Não. Não pera. dá, né? Não. Só se fosse 9 ali. Não dá. Escolhe um coleguinha. Matheus. Mateus. Ó, ela mostrou para você como que faz. Agora se faz. 7 quintos Eu errei. elevado a menos 2. Inverte. Inverte. Como que fica a inversão? Fica 5, 7. 5 sétimos. E o que mais? Daí vai. Quando se inverte, você também inverte o expoente. Se ele está negativo, ele vai ficar? Positivo. Isso. E agora? Como que faz aqui? 2, 3, 5. Não. Não. Vocês não prestam atenção na hora que o outro está se apurando? O expoente vem tanto no de cima quanto no de baixo. Fica 5 elevado ao quadrado e 7 elevado ao quadrado. Como que é 5 ao quadrado e como que é 7 ao quadrado? 7, Começa com 5. 5 vezes 5 Isso. vezes 5. Não. Só do jeito. É.
Embaixo. É 7 vezes 7. Isso. Como que fica a resposta? 5 vezes 5? 25. 7 vezes 7? 49. Dá para simplificar? O 25 é divisível por 5 e sobra? É 25 e 25. É por 5, é por 1, 5 e 25. Então, 49 dá para dividir? Não, né? Por 5? Não dá. Então fica irredutível. Vamos ver se nós acertamos. Acertou essa resposta? Os dois? Parabéns. Por cagada não acertou. Cagado não, prestou atenção, vê se observou, não fez tá com com calma. marca de borracha no caderno. Já vi a caneta quando É. Então vamos lá. Vamos ver se o professor e os alunos não erraram. Vamos lá. Primeiro, 25 oitavos. 27 oitavos. Acertamos. Se nós acertamos, acertamos. Se errou, é só você que errou. Aqueles bem para tirar a gente tirar da agenda reta, né? E aqui 25, 49 avos. Lembrando, você inverte então e também inverte o sinal, tá bom? Se inverte a fração, e se inverte o número, né? Faz o inverso dele e deixa positivo. Depois não esquece de executar corretamente a potência, certo? Na prática, esse é um pouco mais elaborado. Vamos lá? Sabendo que A, sabendo que A é esse valor e B é esse valor, calcule em seu caderno os valores de A mais B, A menos B, A vezes B e A dividido por B. Então primeiro eu tenho que fazer o quê? Descobrir os valores de A e os valores de B, tá bom? Vou apertar um pause aqui até vocês achar o A e o B. Depois a gente faz o A, B, C e D junto. Então descubra o valor que vale isso e o valor que vale isso. Depois que vocês descobrirem, a gente vai fazer o A, esse aqui ó, A, B, C, D junto, tá bom? Pause 6 minutinhos. Foi o Matheus? Matheus, escolhe um colega. Calma. Cauã, vou copiar aqui, Cauã. Meio elevado a menos 3. Como que eu faço, Cauã? 2 em cima, 2 em cima, 1 embaixo 1 embaixo, e o 3. 3 positivo. Muito bem. E agora, como que fica? Não lembro mais. O expoente vem para dentro. Ele fica tanto no de cima quanto no de baixo. Então fica 2 elevado à terceira e 1 elevado à terceira. Quantos que dá 2 elevado à terceira potência? É 2 vezes 2 vezes 2. Dois vezes 2? 4 vezes 2? 8. Então fica 8. E embaixo, quantos que fica? 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1? 1 vezes 1 de novo? 1. Então aqui fica 8 inteiros. E posso falar que então a letra A vale 8. Né? 8 dividido por 1 dá 8. Escolhe alguém, Cauã. Enzo. Enzo, o seu é 1 quinto elevado a menos 2. O 5 em cima e o 1 embaixo. Muito bem. Depois, o expoente deixa de ser negativo e fica positivo. E agora? Fica 5 ao quadrado e 1 ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. 1 ao quadrado? 1. 25 inteiros, ou seja, 25 dividido por 1 dá? Hã? 25. Escolhe alguém agora. Sabemos que o A vale 8 e o B vale 25. Escolhe alguém. Evelyn, quanto que é 8 mais 25?
Quiser fazer a conta no caderno, não tem importância. Pode. Eu, na verdade, eu gosto de, como que diz? Colocar o maior na cabeça e o menor nas mãos. Nesse caso dá, né? 30 e? 33. Né? Só para confirmar, para todo mundo ver. 25 mais 8. 8 mais 5, 13, foi 1. 33, idade de Cristo. Escolhe um outro coleguinha. Quem? Igor. 8 menos 25. Pode fazer a conta. Preste bem atenção nessa parte. 8 menos 25. 8 é positivo, 25 é negativo. Você lembra como que faz isso? Você errou? Você colocou 25 menos 8? Mais com menos. Que conta eu faço? Menos. O maior número em cima e o menor número em baixo. Faz a conta agora. 5 para tirar 8 dá? Não. Empresta do vizinho. Fica 15. 15 que tira 8. 7. 1 que não tira ninguém. 1. A resposta é 17? Não. Não, porque a gente não terminou a conta. Prevalece o sinal do número maior. O maior é o 8 ou é o 15? Desculpe, é o 8 ou 25? Qual é o sinal dele? Então a resposta correta é menos 17. Era só eu apanhar o menos na frente. Mas de 17 por menos dá uma diferença enorme, né? Se eu falar bem assim, saí ali no asfalto ali na frente da igreja, encontrei com o Enzo lá, falei, Enzo, preciso ir para pro lado de Ribeirão. Ele fala para mim assim, se vai 17 quilômetros pro lado direito. Mandou eu pro outro lado. Então ele fez uma... Eu vou ter que andar quantos quilômetros a mais do que eu ia andar? Se eu ia andar 17, agora eu tenho que andar 17 para ir. 17 para voltar até aqui na frente da igreja. E depois mais... Então eu andei 34 quilômetros a mais porque o Enzo errou só o sinalzinho. Então não venha com essa história, só errei o sinal, tá? Quando erra o sinal, você manda a pessoa pro outro lado. Vamos lá. Escolhe alguém, Enzo. Não, Enzo não, Igor. Eric. Ele já balançou a cabeça lá. 8 vezes 25, Eric. Pode montar conta aí se quiser. Eu vou montar a conta aqui, daí você me ajuda. Ou você quer resolver aí primeiro? Então tá, vamos lá. 8 vezes 25. Quem eu faço primeiro é? 8 vezes 5? Não. 8 vezes 5. 40. Fica o 0, sobe o 4. 8 vezes 2? 16. Com mais 4? 16 com mais 4? 20. Quantos que deu então, Eric? 200. Escolhe alguém, Eric. Quem? Ana. Fiz errado essa também. 8 dividido por 25. Meu Deus. Judiou do 100. Deixou mais difícil para você. 8 dividido por 25. Você fez inverso, né? Mas é só apanhar o Era sempre o A dividido por B. Então vamos lá, Ana. Quantos vezes 25 chega perto do 8 sem passar? 0. Parabéns. 0 vezes 25 dá 0. 8 que tira 0, 8. Tem mais alguém para baixar? Coloca uma vírgula. Acrescenta um 0 aqui, né? 3 vezes 25 dá 75. 80 menos 75 de cabeça dá para fazer, dá quantos? 5. Como eu já tenho a vírgula, e agora? 2. 50. Acabou minha conta. Qual é o resultado? 0, alguma dúvida aqui, turma? Não? Nossa, eu gostei demais. Vamos subir a resposta então agora? Eu tinha acertado a conta, mas
Vamos lá, correção. Primeiro, a gente vai descobrir... Ó, meu Deus, eles fizeram do jeito mais difícil. Eles fizeram um por um lá, ó. Aí achou, resolveu. Depois, achou, resolveu. Ah, desculpe, nós fizemos um jeito mais fácil. Achamos o valor do A, achamos o valor do B, e viemos aqui, trocamos o A e o B e achamos a resposta. Trocamos o A, o B e achamos a resposta. Certo? Imagina toda hora ficar fazendo isso aí. Tem que economizar tinta de caneta, né, turma? Aqui Ó, é energia. o do Eric aqui. 8 vezes 25, 200. Da Aninha. 8 dividido por 25, 8 25 avos ou 32 centésimos. Alguma dúvida? Acho que tem um aplicando agora. Considerando x, esse número aqui, e y, esse número aqui, então o produto entre x e y será igual a... Deixa eu ver o horário. Não dá tempo de eu esperar vocês fazerem, vamos fazer junto. Vamos achar o valor de x? Então, primeira coisa, entre parênteses, 2/3 mais 1/5 elevado a menos 1. O que nós vamos fazer primeiro? Primeiro tem que resolver quem está entre parênteses. 2 mais 1, 3 mais 5. Vamos fazer 2/3 mais 1/5. Como que eu faço a soma de frações? Não, Não. é o contrário, é cruzado. Não também. A fração você não pode somar e nem subtrair enquanto isso os denominadores não forem iguais. Então eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, né? E na tabuada do 3 e do 5, tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15. Tabuada do 5, 5, 10, 15, já achou? O 15, né? Então o 15 é o mínimo múltiplo comum que a gente achou aqui. Então vamos pôr o 15 aqui e o 15 aqui. Lembrando que é uma conta de mais. Quem eu fiz vezes 3 para dar 15? 5. 5. Aí eu tenho que multiplicar o de cima também por 5. 2 vezes 5 dá 10. 10 15avos é a mesma coisa que 2/3, certo? Quem vezes 5 eu faço para dar 15? 3. E eu multiplico de cima por 3 também. 1 vezes 3 dá 3. Então, 1/5 é a mesma coisa que 3 15avos. Agora eu consigo somar isso daqui. Quantos que dá isso daqui? 13 com mais... Não, 10 com mais 3, 13. E o de baixo, o que eu faço? Mantém. 13, 15. E ele é elevado a menos 1. Como que eu faço agora? 13 vezes 1 e... Expoente negativo. Ah, tem que deixar positivo. Tem que deixar positivo. E para ele ficar positivo, inverte. E aí qualquer coisa elevada a 1 é ele. Achamos o valor do x. X vale 15 13avos. Certo? Agora nós vamos procurar o valor do y. Y é igual a 4 inteiros mais 1/4. Tudo isso elevado a menos 1. Denominadores são iguais? Não. Então eu tenho que achar o denominador mínimo múltiplo comum entre o 1 e o 4. Tabuada do 1, tabuada do 4. Quem vai aparecer primeiro nas duas respostas? 2. Na tabuada do 4 não tem 2 de resposta. É o 4. Quem vezes 1 que dá 4? 4. Então eu tenho que multiplicar o de cima também por 4. 4 vezes 4 dá 16. 1 vezes 4 dá 4. Quem vezes 4 dá 4? 1. E o 1 em cima também. 1 vezes 1 dá 1. Denominadores iguais, eu mantenho. E somo as partes de cima. 16 mais 1? 17. Lembrando que isso aqui está elevado a menos 1. E para ele ficar positivo, o que eu tenho que fazer? Inverter. 4 elevado a 4 17avos elevado a 1 positivo. Achei o valor do y. O valor do y é 4 17avos. E ele quer saber o produto. Quem lembra o que é produto? Multiplicação. 15 13avos vezes 4
17 avos. E na multiplicação, como que eu resolvo? Agora sim, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de 15 vezes 4, 60. Pode ser esse, pode ser esse. Agora eu vou fazer 13 vezes 17. 17 vezes 13. 3 vezes 7, 21. Subiu 2. Já achei a resposta? Não é. 3 vezes 1, 3. Com mais 2 subiu? Cadê a conta? 3 vezes 1, está aqui em cima. Ah, deixa eu ver. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 51. Boa ideia. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Somando. 1 mais ninguém, 1. 5 com mais 7, 12. Subiu 1. 1 mais 1, 220. Qual a resposta correta? Letra B. Vi que era de alternativa. B de bonzinho. Olha aqui a contona enorme. Eu achei que era por fazer... Achou o mínimo múltiplo comum, somou as partes de cima, achou, está negativo, fez inversão, ficou positivo. Olha, mesma coisa aqui. 4 inteiros, aí achou o mínimo múltiplo comum que é o 4. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1, 1. Aí, na hora de fazer o cruz aqui, né? Aí deu menos 1, inverteu para positivo. Deu 17 quartos, sobre menos 1. Inverteu para positivo, deu 4, 17 avos. Na multiplicação, multiplicou de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Chegamos à resposta letra B. Em seguida, calculamos o produto entre A e X e Y. O que aprendemos hoje? Resolvemos situações de problema aplicando a propriedade da potência de um número real com o expoente inteiro. Referências. Aí é a referência no que usaram para fazer o material, para criar as imagens. E por aqui nós finalizamos mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Vou mandar para vocês, tchau, e vou mandar para vocês a lição de casa pelo WhatsApp. Até segunda. Até